7h53, já voltamos com o nosso Folha no Ar, sempre agradecendo a você pelo carinho, pela audiência, você que nos acompanha sempre fielmente aqui pela Folha FM, e é tão bom a gente estar nas ruas aí e receber também esse carinho de volta, né? O nosso muito obrigado em nome de toda a equipe do Folha no Ar e, claro, do grupo Folha da Manhã. Aliás, hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas, hein? Tem vários assuntos aí em destaque já na capa que nós falamos, depois comentaremos, mas você já pode acompanhar o jornal aí, já pode ir a uma banca próxima a você ou na casa também dos assinantes, tem o jornal Folha da Manhã. Voltamos com o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, agora lançando Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas. 7h54, eu chamo para abrir, por gentileza, esse bloco, você, Aloysio Abreu Barbosa, onde estamos conversando aqui com o Renato Batista, que é professor e pré-candidato a deputado estadual. Neto, a gente falou sobre educação, bandeira LGBTQI+, vamos falar agora sobre política, né? Primeiro, como é que foi como é que se deu essa passagem sua da experiência com educação para a política e, finalmente, para uma pré-candidatura à LERJ? Como é que foi esse processo? Então, Aloysio, eu sou cria do movimento estudantil, né, do Instituto Federal Fluminense. Em 2011, eu fui eleito o diretor, né, do Centro Acadêmico de Geografia do IFE. Lembro que, na época, a gente não tinha o diretório central, né, que é o diretório dos estudantes, e a gente, através do Centro Acadêmico de Geografia, a gente conseguiu mobilizar muita coisa dentro do Instituto Federal Fluminense, junto com a reitoria, e a partir dessa minha experiência no movimento estudantil é que eu pude aí me abrir a essas questões políticas, e também por conta da minha graduação em Geografia, que tive a experiência de estudar com grandes, né, com grandes nomes, né, da área de História, de Geografia, Sociologia, Filosofia, do município de Campos, né? Então, o Instituto Federal Fluminense, na minha história, foi um divisor de águas. E dentro do IFE também, depois eu me tornei um dos secretários da Associação de Geógrafos Brasileiros, né? Da AGB, seção Niterói, e já me filiei anteriormente a um partido de esquerda, né? Inclusive mais à esquerda, mas aí depois a minha vida começou a ficar um pouco complexa, porque eu tinha que garantir inicialmente a minha... Qual partido você se filiou primeiro? Então, eu ajudei o meu, na época, em 2011, eu ajudei o meu professor da faculdade a fundar em Campos o diretório do PSTU, né? Então, ele tinha esse desejo, né? Eu sempre fui um entusiasta, vamos dizer assim, dos partidos de esquerda, porque são de fato necessários, inclusive em Campos, e não existia o PSTU em Campos, né? Então, eu, de certa maneira, não muito ativamente, mas ajudei, na época, a criar o diretório, que hoje eu acho que não existe mais em Campos. Então, essa é a minha história. E por conta também das minhas origens e de entender que é através da política que a gente consegue transformar o mundo, transformar o Rio de Janeiro, transformar, né, o lugar que nós vivemos, e é por isso que eu me coloco à disposição nesse momento, inclusive, em que estamos vivendo, né, uma certa turbulência política, né? Essa eleição de 2022, ela não será simples. Eu acho que todos os que estão se colocando como possíveis candidatos são pessoas corajosas, muito corajosas, tanto na esquerda e também na direita.
e aí eu não estou falando da extrema-direita, né? E aí essa é a inquietação, de certa maneira, de contribuir para as discussões políticas nesse Estado democrático de direitos, né? Então, por isso que a minha possível candidatura, ela visa contribuir para reflexões para a gente melhorar a educação pública do Rio de Janeiro, melhorar a saúde também, a questão, né, da geração de renda, né, desse caos econômico, político e social que hoje o Estado do Rio de Janeiro está vivendo. Vamos falar mais de uma questão que tem movimentado, da sua opção pessoal e política, para uma questão que tem movimentado grande parte da discussão na esquerda fluminense, né? A questão da aliança entre PT e PSB, que é o seu partido. Tudo gira em torno da chamada federação, que só pode ter... A federação é uma aliança em termos de uma, vamos colocar assim, uma relação não tão aberta, né? Uhum. Federação é uma aliança de relação fechada, você não pode ter... Tem que ter uma fidelidade maior. E está uma disputa muito grande entre dois nomes. O Senado, as pessoas, o ouvinte médio, às vezes se confunde. O Senado é uma eleição majoritária, embora do legislativo, né? E para o Senado, para as eleições majoritárias, a federação estabelece uma candidatura só, né? E você tem dois pré-candidatos ao Senado muito fortes no Estado. Um do PSB, o PSB, que é o deputado federal Alessandro Molon, inclusive já esteve nesse programa aqui, e o outro é o presidente da Alerj, deputado estadual, André Siciliano, do PT, né, muito forte no Estado também, que também já foi convidado a esse programa. E dessa definição pode depender o apoio o fato de Lula estar no palanque ou não de Freixo. A gente sabe da importância que isso tem, né, numa eleição a governador. Que pé que está isso hoje? E qual você acha que vai ser o desfecho? Então, Aloysio e Cláudio e ouvintes, né? A gente está hoje, dia 16 de junho, né? Acho que é isso. Então, estamos aí... dia 15. Isso, dia 15, desculpa, dia 15. Então, a gente está aí vivendo um momento natural, legítimo, de articulações políticas, né? E dentro de uma democracia, isso é muito normal e natural. Eu sou do PSB, né? O grande, querido, inclusive, porque eu acompanho o Molon desde a época da minha graduação, das suas lutas, né? Enquanto deputado estadual, depois deputado federal. Né? Então, ele está muito animado e de maneira muito legítima, né? E também o André, né? Na sua quase candidatura ao Senado. Então, são duas candidaturas que nos enchem de esperança, porque a gente necessita de um Senado mais à esquerda, na minha opinião. E sobre essa questão dos acordos e dos alinhamentos, né? Eles vão se dar ao longo aí desses últimos dias aí, antes das convenções. Mas, como eu sempre fui, né, eu defendo a união da esquerda. É claro que levando em consideração, né, que cada, né, organização, instituição e partido vai fazer as suas contas, vai fazer as suas análises. Geralmente aquilo que a gente deseja enquanto cidadão, às vezes, não reflete nas articulações políticas, mas isso é uma coisa natural e normal.
No Rio de Janeiro, por exemplo, né, eu defendo a candidatura, né, futura do Marcelo Freixo, né, sendo aí hoje já praticamente defendida por quase toda a esquerda, né, vamos dizer assim. É claro que tem outras candidaturas, né, que serão talvez consolidadas também dentro da esquerda, centro-esquerda, mas acredito que esse momento é um momento de reflexão, de articulação e de amadurecimento, né? Eu acho que a esquerda no Rio de Janeiro, né, sempre, vamos dizer, com uma dificuldade de dialogar, vamos dizer assim. Hoje, em 2022, eu vejo muitos avanços com relação a esse diálogo interno dentro do campo da esquerda no Rio de Janeiro, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que, né, acredito que temos que aguardar aí o andar da carruagem, né, como a gente costuma dizer. Renato, você tá no PSB, mas você deu uma de PSDB, você ficou meio em cima do muro. Não, eu sou do PSB. Não, tô brincando, é uma brincadeira, por óbvio. Tá, beleza. Que você falou, mas não definiu. Você acha que porque, olha só, Ceciliano, embora seja um grande articulador, ele não está pontuando bem nas pesquisas. Sim. Para o Senado. E é mais fácil. É uma eleição legislativa, é mais fácil de você mapear, porque é majoritária, né? Então é mais fácil você mapear, não tem proporção, né? Sim. Você acha que as pesquisas, por exemplo, podem ser um fator inibidor e pode ajudar a definir essa questão, mas se não definir, se Ceciliano não retirar a candidatura, como é que fica a federação e o apoio de Lula à pré-candidatura hoje pré-candidatura do Freixo? Porque Molon não retira. Molon já disse que não retira. Eu acho que no plano das articulações políticas partidárias vai chegar um momento que eles vão ter que negociar, né? E aí os líderes partidários vão ter que serem mais objetivos, né? Por exemplo, aí estaria em jogo a candidatura do Freixo, estaria em jogo a candidatura do Molon, do André, inclusive, né, falando aí das majoritárias, mas acredito eu que esse alinhamento, e o Lula também entendendo a complexidade que é o estado do Rio de Janeiro, como o Lula sempre se colocou, vamos dizer assim, como um conciliador, como um articulador, acredito que o Lula, ele, né, provavelmente ele vai resolver essa questão, não resolver de maneira autoritária, mas que vai buscar aí uma conciliação. Mas eu, particularmente, Renato, defendo, né, para o futuramente senador, né, a candidatura possível do Alessandro Molon, né, por entender ele enquanto alguém bastante qualificado, né, no sentido, né, de ser muito experiente, e vamos ver como que irá se dar isso no plano político. O André Ceciliano, inclusive, ele é um deputado, né, que ele caminha muito no interior do Rio de Janeiro, inclusive na região onde eu dou aula, o André, ele realiza lá os contatos, né, com os governos municipais, etc. Então, são duas aí possíveis candidaturas que a gente, vou dizer o que eu já tinha falado, né, a gente tem que aguardar o decorrer aí das últimas articulações. É fácil mover essas peças aí nesse tabuleiro. Não é um jogo de xadrez. Fácil não é não. Porque se, né, como a Luísa disse, você tem que ter essa definição. Molon já disse que não abre mão. E apesar de não estar pontuando bem, né, o Ceciliano é uma aposta de peso também do PT. Então,
é uma decisão que tem que ser tomada com o que você falou, com tranquilidade, sem pressão. Então, volto aqui ao grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, meu caro professor Renato. E lá eu vou fazer a pergunta da Silvana Venâncio, que é jornalista, mora em Bom Jesus do Itabapoana e está sempre aqui acompanhando a gente, faz parte do grupo nosso, claro. E ela diz aqui: professor, na sua opinião, a união do PT e PSB poderia se abranger para uma esquerda mais forte ou se estender para uma esquerda mais forte e não só nessas eleições? Eu tenho essa grande esperança. Eu acho que o partido que eu estou, né, o PSB, nessa eleição, está tendo uma grande relevância de garantirmos um certo equilíbrio nesse afloramento e nesses extremismos políticos que estamos vivendo a nível nacional, né? Então, a gente tem aí, além do PT e do PSB, outros partidos de esquerda chegando junto, inclusive, na defesa da futura candidatura do Lula, né? Enquanto um indivíduo que estamos entendendo como mais do que necessário nesse momento de muita complexidade econômica, social, dentro do território brasileiro, né? Então, com certeza, iremos viver aí anos, né, para além de 2022, de um certo fortalecimento dessa unidade da esquerda, entendendo que, inclusive, isso já era necessário anteriormente, né? Mas é a democracia, a nossa jovem democracia e as nossas desigualdades e complexidades, né, que acabam, né, a gente necessitou viver esse momento agora político muito estranho, vamos dizer assim. Estamos vivendo um momento político muito estranho, né, de extremismos que questionam o STF, as instituições legais que garantem a democracia, uma confusão com relação à função, né, do Exército, Marinha, Aeronáutica, dentro desse contexto, né, democrático. Então, é um grande desafio para todos nós, né? Tanto do Partido dos Trabalhadores, quanto também do Partido Socialista Brasileiro e outros que estão aí chegando junto. Estamos chegando no final do bloco, deixa eu encerrar com a pergunta que está na pauta. A gente já falou aqui sobre Freixo, né? Eu sempre gosto de analisar a eleição a partir de pesquisa. Freixo vinha liderando as intenções de voto há algum tempo. Freixo está anunciado como pré-candidato há algum tempo, né? Não é de agora. Vinha liderando. Analistas de pesquisa apostavam que Castro fosse, talvez, passar o Freixo nas pesquisas após as convenções, quer dizer, julho e agosto. Não, após as convenções. Agosto, como foi com o Pezão, por exemplo, em 2014, que atropelou Crivella Garotinho e acabou ganhando aquela eleição. Analistas comparam muito Cláudio Castro com Pezão. Cláudio Castro agora em 2022 com Pezão. Né? Inclusive, desempenho em pesquisa realmente parece. A diferença é que Castro, antes do que foi Pezão em 2014, já ultrapassou o Freixo. Há cerca de 3 semanas, um mês, o Castro já aparece liderando as pesquisas, embora empate técnico com o Freixo, né? Mas eles estão ali na margem de erro dos institutos. Você tem correndo por fora Rodrigo Neves, esse prefeito de Niterói, nas pesquisas aparece com força, e nas pesquisas em que Garotinho entra, o ex-governador Antônio Garotinho, político de Campos, ele também morde ali, ele fica ali acima dos demais, ali em quarto ali. Você acha que essa eleição vai ser polarizada mesmo entre Freixo e Castro? Se você acredita nisso, se você, por ser do PSB, partido hoje de Freixo,
Você acha que esse crescimento de Castro assusta? E como é que você vê essas opções da chamada terceira via? Com relação a essa questão da majoritária para governador, no caso, né, no Rio de Janeiro, a gente tem aí o Marcelo Freixo, mais uma vez, com muita esperança e expectativa de ser eleito, ele que já veio outras vezes, né? Então, eu, particularmente, dou graças a Deus que a gente tem a candidatura do Marcelo Freixo aí, talvez se consolidando futuramente, né? E entendo que não será fácil, né? Hoje o Cláudio Castro ele se alinha, né, ao campo do atual presidente da República, né, o Bolsonaro. Então, e o que vai inclusive refletir, né, a candidatura futura aí, talvez o Freixo mais do lado claro, do Lula, e o do Cláudio Castro, do Bolsonaro. Então, eu acredito que a gente vai viver esse fla-flu de maneira mais intensa no estado do Rio de Janeiro. E com relação à terceira via, eu continuo falando que eu sempre defendo. Todas as candidaturas são legítimas, inclusive nesse momento, até quem se coloca como terceira via, né, que não é lado A, e, né, candidaturas para além desse fla-flu, vamos dizer assim, né, elas são legítimas, mas como eu havia falado também com relação ao Senado, a gente tem ainda muito diálogo a se fazer até agosto, onde as coisas irão se consolidar, né? Então a gente tem que aguardar aí se essa terceira via, inclusive, ela vai de fato conseguir se consolidar ou não. Eu acho que neste momento que a gente já tem consolidado é a futura candidatura do Marcelo Freixo e do Cláudio Castro. Agora, deixa eu fazer uma última pergunta. Desculpa, Nogueira, posso fazer uma última pergunta? Sim, claro, perfeito. Porque, olha só, Rodrigo Neves é de centro-esquerda, ele é do PDT. E foi do PT há muito tempo, foi prefeito inteiro pelo PT, né? Uhum. Ele saiu do PT quando ficou ruim com o impeachment de Dilma, né? E começou lá, ele saiu, ficou no partido, como o próprio fez, saiu o pessoal para ir pro PSD, né? Para fugir da rejeição. Mas Garotinho, por sua vez, se reunir condições jurídicas para ser candidato, a gente sabe que ele tem condenações no chequinho, né? Em outros processos também, mas enfim, isso é papo para jurista, a gente é leigo. Mas se ele reunir as condições jurídicas, ele tira voto de Castro. Sim. Tira voto de Castro na Baixada, tira voto de Castro na Serrana, tira voto Guarulhos. no Norte-Noroeste Fluminense. Garotinho me parece ser candidato contra Castro por aquele princípio de Maquiavel, não é o mal que você faz, é o mal que você acha que eu posso fazer, né? Para tirar Castro, porque se a eleição, pela essa disputa aqui entre Vladimir e Rodrigo Bacelar, porque aliás, Garotinho é um grande leitor de Maquiavel, um grande leitor do Príncipe. Se a eleição for apertada, o que eu quero dizer? Se a eleição for apertada entre Castro e Freixo, Garotinho pode não ganhar a eleição, mas Garotinho pode ser fiel da balança. Você concorda com essa análise? Sim, né? O grupo Garotinho no estado do Rio de Janeiro, né? Apesar que nas minhas vivências na capital, a era Garotinho ela está cada vez mais, vamos dizer, em decadência, vamos dizer assim, né? Mas por conta... Mas eu não falei capital, eu falei Baixada Fluminense. Não, sim, isso, eu vou complementar. Mas por conta das políticas públicas, por exemplo, de direito à moradia, que os garotinhos fizeram ao longo dos seus governos, né? Eles têm ainda um eleitorado muito grande, né? E de certa maneira que
e irá, de fato, fazer campanha para eles, né? Então, os garotinhos, na minha opinião, são ainda no estado do Rio de Janeiro uma grande influência política, né? Eles ainda se articulam, né? Por exemplo, Campos é governado hoje pela família Garotinho, né? Quem diria que eles iriam retornar, né, para o governo municipal, né? Então a gente não tem que desdenhar, né, achar que eles estão assim assado, que não vão conseguir muita coisa, mas concordo com você que ele, consolidando a candidatura também do Garotinho, ele, de certa maneira, irá aí desviar muitos eleitores, né, que votam, inclusive, no Cláudio Castro. O que eu falo é o seguinte, você como correligionário do PSB de Freixo, uma candidatura do Garotinho se consolidando, ela pode ajudar Freixo, percebe? Sim, que de certa maneira vai enfraquecer o Cláudio Castro. Isso. É isso mesmo. Esse também é o raciocínio que eu tenho. Bom, meu caro professor Renato e Aloysio, eu preciso pedir licença a vocês para fazer um intervalo, está na hora já, e tomar um café, alguma coisa aqui para aliviar a pressão. Rapaz, tá muito porque... frio, né? Hã? Posso falar uma coisa? Por favor, Aloysio, pode falar. Tá muito frio, eu não tomei café. Eu tô vendo aquela calabresa com catupiry. Mas tá tenso. Já tá com foca. Tá tenso demais. Eu nunca vi um visual tão bonito para dar uma entrevista. Do lado uma coxinha de frango e do lado uma calabresa que eu tô bem, pelo amor de Deus. Então vamos tomar um café ali para aliviar, Luiz. Vamos lá. Então a gente faz aí esse intervalo rápido. Voltamos com o professor Renato Batista. Ele é pré-candidato também a deputado estadual. Já contou aqui a sua experiência, a sua luta. Está em São Paulo, inclusive, para o evento que vai acontecer agora, acho que é a 26ª passeata LGBTQIA+, né, que vai acontecer no próximo dia 19, também depois você pode comentar sobre isso, mas nós vamos rápido ao intervalo, voltamos no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e de presente, lançando aí o Plínio Bacelar Vacina.